Olá, boa noite, um abraço especial, você ligado no Facebook, Sidney Santos, estamos ao vivo para mais uma mesa redonda. Depois de uma semana praticamente completa, vamos dizer assim, de férias, de folga, já que houve problemas particulares, também problemas técnicos a serem resolvidos, estamos de volta aqui com a nossa mesa redonda e, claro, hoje, com a nossa verdadeira mesa redonda hoje, tomando de conta e abrindo assim, inaugurando. Lembrando que nós estamos trabalhando nessa mesa redonda em nome da Rangel Parafusos e ferramentas em geral, fica na avenida principal do Odisseu Arco Verde, ali próximo à Fundação Bradesco, e também da Lantercar, lanternagem e pinturas em geral, fica na Climério Bento Gonçalves, no bairro São Pedro, da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, da Self-Service Jarrão, que fica ali na Avenida Barão de Gurgueia, próximo ao antigo Pirilanche, só lembrando que a Tudo de Festa fica na Rua Iguaraçu, no bairro Primavera, e também da Educandário Santa Maria, Rua Álvaro Mendes, no centro de Teresina, o número é o 1988, e também do Juva Peças, peças mecânicas retíficas em geral, fica na Juventus de Carvalho, no bairro Monte Castelo. O nosso Mesa Redonda de hoje são vários temas a serem debatidos aqui. River profissional, River Sub-20, Copa do Nordeste Sub-20 e, claro, o workshop que a Federação de Futebol do Piauí está realizando aqui na nossa capital piauiense. Olha, começando hoje o programa, e lembrando que aqui aos nossos lados, nossos comentaristas Chico Costa, narrador e apresentador do Esporte 800 e também presidente da APCDEP, e o nosso apresentador do Esporte Antares, da TV Antares Canal 2, e apresentador do Esporte 800, segunda edição, da Rádio Antares, J. Araújo. O nosso primeiro tema a ser debatido é o River na categoria profissional. Hoje, no Esporte 800, rodou a matéria, vai rodar também agora à noite, uma entrevista que eu fiz com o técnico Edson Porto, que, por sinal, um grande treinador. É gaúcho, está curtindo férias. Eu fiz essa entrevista e eu vou ser bem sincero pelo que eu senti da entrevista. Nas entrelinhas da entrevista, ele é o novo técnico do River. Mas vamos aguardar que o próprio presidente Eliseu Aguiar faça o anúncio que o Edson Porto está de volta ao futebol piauiense e de volta para tentar levar o nosso futebol à terceira divisão. Edson Porto, Chico, eu vou me arriscar a dizer aqui que é o novo técnico do River, pelo que eu senti na entrevista, até mesmo pela sinceridade que o Edson Porto passa na sua entrevista. Claro, ele não diz na entrevista que é o técnico do River, mas eu senti que ele está de volta ao futebol piauiense e volta para dirigir a equipe do River. Chico, boa noite. Boa noite, Cid. Um abraço a você, amigo do Facebook. Um nome bom, né? Edson Porto, já conhece o clube, claro que numa outra estrutura. Depois da passagem dele, o River se projetou nacionalmente, chegou a uma final de Campeonato Brasileiro, disputou uma Série C, volta para a Série D, recomeça toda uma situação, né? É um replanejamento no clube e, claro, se vai ser confirmado ou não, como você bem disse, vamos aguardar o presidente se pronunciar. O que deve estar acontecendo nas próximas horas? Eu já estou sabendo de que o River, no próximo dia 15 de dezembro, fará no Parque Poticabana o lançamento do novo uniforme, né? Inclusive as 3 versões do uniforme tricolor para a próxima temporada, já com o novo patrocinador. E acredito que junto pode estar também confirmando o nome do novo treinador. Se vai ser ele, Edson Porto, não sei. Eu falava até hoje no centro de Teresina com um dirigente torcedor do River Atlético Clube, do nome do Edson Porto, e ele perguntava, é um bom nome? Eu disse, é um treinador que passou no River, não foi campeão, mas levou o time para uma decisão, né? Naquela decisão contra o Parnaíba, no estádio municipal Lindolfo Monteiro, onde o River precisava ganhar o jogo, estava lá no resultado, de repente o Parnaíba empatou e o Parnaíba acabou sendo campeão. Passou ali no futebol do Maranhão, né, também, conseguiu fazer um bom trabalho e agora é aguardar a diretoria do River confirmar. Se confirmar, eu acho o trabalho dele pode ser favorável sim, desde que o River monte um elenco competitivo para jogar as competições do próximo ano. E tem um detalhe a respeito do técnico Edson Porto, além de ter um trabalho brilhante pelo Nordeste, conhece o futebol piauiense e, principalmente, Jotinha, sabe a história do nosso futebol e conhece jogadores que atuam no Nordeste, que vai ser fundamental para o River, porque tem uma Copa do Brasil, mas eu falo principalmente de uma Copa do Nordeste. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, galera do Facebook. E uma coisa que conta muito, sabe da realidade do futebol local. Isso conta muito para um técnico que, embora tenha experiência, depois de 4 anos, voltar ao futebol do Piauí, caso isso se confirme, mas pesa muito de forma positiva essa situação. É um nome que conhece a realidade, é um nome que todo mundo tem a noção
Nome que, até nas palavras dele, na hora da edição da entrevista do Edson Porto, guarda um apreço enorme pelo futebol do Piauí. Ele sempre deixa bem claro que deixou amigos aqui, como membros de comissão técnica, jogadores, até a própria imprensa em si também, ele tece elogios à imprensa piauiense. E é um nome que, caso confirme, pode ser aquele nome que, com os pés no chão, possa se fazer um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho no Moto. Embora na metade da Série D não tenha ficado, o Rui Scarpino assumiu, então é um nome que conhece muito bem a nossa realidade. Caso acerte com o River, é um nome que pode sim pesar muito. Conhecer a realidade já é um bom sinal, já é um fato a ser considerado positivo nessa negociação, caso se confie. É verdade. E eu quero deixar bem claro aqui aos nossos telespectadores que estão acompanhando aqui o Facebook Sidney Santos, que em momento algum, o técnico Edson Porto me revelou que vai dirigir a equipe do River, que está de volta ao futebol piauiense. É porque eu senti, a gente sente na entrevista, a gente sente durante a conversa que o treinador realmente está de volta ao futebol piauiense. E a equipe que ele deve assumir realmente é a equipe do River. E como você disse, Chico, passa a ser um grande nome e um nome que está no mercado no momento. Claro, um nome está no mercado, né, Sidney? Agora, ele não iria confirmar, né? Antes do presidente dizer, se tiver essa conversa acontecido, né, entre direção do River, presidência do River e Edson Porto, claro que ele não vai chegar e dizer, olha, eu vou ser o treinador do River. Não vai em momento nenhum. Ele vai esperar a diretoria. Se já tiver esse acerto entre as partes, ele vai esperar a diretoria do River fazer o anúncio. Agora, o River precisa correr contra o tempo. O River vai disputar logo no começo do ano 3 competições importantes: o Campeonato Estadual, né, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, e já sabendo que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Então, eu acho que o River, né, mesmo com a situação de momento, precisando ainda resolver pendências com jogadores que estiveram no elenco este ano, mas ela precisa já se posicionar, né, correr de forma acelerada para estar montando a estrutura do próximo ano. É verdade. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço a quem está nos acompanhando rapidinho aqui, ao Ivanildo de Souza Poti, o Poti é o grande Poti, o Charles Cordeiro, o Valdo Souza e o Francisco França está nos acompanhando. Gente, obrigado pelos elogios. E o Francisco França, que é da Lantercar, Lanternagem de Pinturas em geral, ele faz a seguinte pergunta: Flávio Araújo, tem chances ainda no River? De ter chances, tem. Só que eu conversei com o treinador na semana passada, conversei por telefone, ele disse que nenhum tipo de convite, nenhuma ligação chegou até o técnico Flávio Araújo. França, eu sou sincero para você, pode anotar na sua agendinha aí que o novo técnico do River é Edson Porto. Chico, não querendo ser o bambambam, mas são 26 anos de crônica esportiva, você tem quanto tempo? 30. 30 anos, Jota? 16. 16. Já dá para a gente identificar quem vai ser o treinador pela conversa. Eu posso me equivocar? Posso, mas se você perguntasse para mim agora se eu apostaria as minhas fichas no Edson Porto, apostaria sim, porque, para começar, é um cidadão, conhece tudo de futebol e já conhece também a verdadeira história do futebol piauiense e sabe também, e conhece o próprio River, Chico Costa. Então, Flávio Araújo, para que possamos puxar o tema aqui do Francisco França. Pode sim, Sidney. No futebol é como na política, né? As nuvens, elas estão aqui, hora turbulenta, e de repente ameniza a situação. Pode, por que não? Conhece o clube, já passou 3 vezes, fez um trabalho bom. Na última vez levou o clube para uma decisão de campeonato nacional. Conhece, né, o mercado, né? Chegaria com o know-how e a autoridade para montar o time, né, para formar a equipe do River, porque das outras vezes chegou, pegou o bonde, né, trabalhou alguma situação, mas já tinha um elenco lá, trouxe poucos jogadores, e agora não, seria uma reformulação. Agora tem a questão salarial, financeira do clube, né? Vai estar livre no mercado, mas não recebeu o convite até agora. Até agora, não recebeu, mas pode receber, né, dentro de uma realidade que o River for lá trabalhar. Se já recebeu, está sendo profissional. Se recebeu, está mantendo em sigilo, está sendo profissional. Vamos aguardar. Eu acho que a diretoria do River, até o final, lá pelo dia 15, dia 20 de dezembro, ela confirma nomes de jogadores como comissão técnica. Eu fiquei sabendo que o presidente do River, Eliseu Aguiar, até o dia 15 vai estar se pronunciando, vai estar trazendo todos os detalhes do River Atlético Clube, apresenta treinador, apresenta nomes de jogadores, apresenta o gerente de futebol, que é o Marco Antônio, como todo mundo já sabe,
vai ser apresentado de forma oficial, e o próprio retorno do Edmar Soares. O Chico Costa tocou num tema aqui, J. Araújo, sobre 3 competições ao mesmo tempo que o River vai ter: o Campeonato Piauiense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Porque tem mudança de calendário outra vez da CBF. Nós tocamos esse assunto na quinta-feira, e o Chico, durante a terceira edição, nós tocamos nesse detalhe. CBF, em virtude da desistência dos clubes mexicanos, deu um aumento de vagas na Libertadores e também na Copa Sul-Americana, tirou vagas de brasileiros, a CBF mudou o calendário. Ela mudou o calendário das competições a nível nacional, consequentemente antecipando a Copa do Brasil, de abril para fevereiro, e alterando o início da Copa do Nordeste em algumas semanas, do dia 15 para o dia 1º. Então, para os clubes, principalmente do futebol piauiense, principalmente para River e Altos, que estão envoltos nessas 2 competições, torna-se um olhar preocupante pelo fato de você ter 3 competições simultâneas, sendo que a Copa do Brasil pode ter mudança na fórmula de disputa. A CBF ainda não se pronunciou sobre o caso, deve se pronunciar no dia 30, no segundo jogo em Porto Alegre, entre Grêmio e Atlético, que as 2 primeiras fases podem ser em jogo único, o que torna o bem mais difícil e bem mais arriscado para os nossos clubes terem aquela questão financeira. A gente tocava sempre nesse assunto com o Varco Lacerda, quando ele esteve aqui no Mesa Redonda com a gente, sobre essa situação de conquistar, passar de fase para conquistar cotas para a segunda fase da Copa do Brasil, e torna-se isso, essa mudança da CBF, arriscada, pelo fato de poder ser em jogo único. A Copa do Nordeste torna-se também mais difícil pelo fato de ter que mudar a ficha em uma semana, em 3 vezes, 3 frentes. É algo que precisa o planejamento ser feito e ser feito sem errar. Isso tem que ser feito para que não possa, não ter um prejuízo maior, chegar na reta decisiva da Copa do Nordeste, numa reta decisiva do Campeonato Piauiense, em ter que a federação ter que equacionar datas, diminuir questão de datas, reduzir folga. Então, é preciso com essa mudança que a CBF fez na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, também na Série D, a CBF antecipou o início da 4ª divisão para maio. Também serve para o Parnaíba. Então, a CBF precisa, e a federação... Antes seria no segundo semestre. Exatamente, seria em junho. Agora vai ser em maio. CBF e FFP, agora os clubes precisam correr contra o tempo e, principalmente, não errar no planejamento para essas competições. Pronto, e é dentro... Até porque, Jota, a Série D, o River já está confirmado, né? Parnaíba... River e Altos... Não, mas aí vai ter o campeão... Não, perdão, River e Parnaíba. River e o Parnaíba na D? Não, o River na Copa. Não, é River... Altos e Parnaíba. É o que eu estou falando, River, Altos e Parnaíba. E o campeão estadual? 18 a 2018. Só para 2018. É essa a resolução, né? Isso é o que está decidido. Não, o River está garantido. O River está garantido porque caiu da Série C para a Série D. Caiu. Você está me dizendo que os 2 outros times já estão confirmados. Eu entendia na Copa do Brasil. O Altos como vice-campeão estadual. Eu entendia na Copa do E Brasil. só River e Altos na Copa do Brasil. Eu entendia na Copa do Brasil. Copa do Brasil, Não. River e Altos. River e Altos, Copa do Copa Brasil. do Brasil. Eu entendo isso. Copa do Brasil. E o Parnaíba... Na D. Mais um para River. Mas o Parnaíba e River na D? O River está garantido na D. Vamos Explica aí, Jota. O River foi rebaixado da C para D. O Altos, vice-campeão piauiense do ano passado, e porque disputou a Série D do ano passado, por conta daquela mudança da CBF. Tem que jogar 2 anos. E o Parnaíba, pela não realização do torneio seletivo, ganhou a vaga e é o 3º colocado também no Campeonato Piauiense do ano passado. Então, da vaga para o campeonato da Série D, e o campeão piauiense de 2017 ganha vaga para 2017 para 2018. Então, o campeonato piauiense do ano que vem promete muito até por isso. Resumindo a história. Copa do Brasil, River e Altos. Campeonato Brasileiro da Série D de 2017. River, Altos e Parnaíba. As 3 equipes. Então, Chico, as equipes têm que contratar. E dentro dessa conversa, dessa entrevista que eu fiz com o técnico Edson Porto, que vai rolar daqui a pouquinho também no Esporte 800, terceira edição, eu fiz a seguinte pergunta: professor, caso o senhor venha realmente ser confirmado como técnico do River,
já seria o momento de estarem contratando para não correr o risco de contratarem os famosos jogadores refugos? Ele diz, claro, esse é o momento, muitos jogadores estão livres no mercado, jogadores de qualidade que têm condições de vestir a camisa do River. Essas foram as palavras do técnico Edson Porto. E tem que ser por aí o caminho, né? Essa mesma situação, Sidney, nós estamos falando de River, mas o Flamengo vive esse momento. O técnico do Flamengo já confirmado, o Celso Teixeira, já enviou para o presidente. Eu tomei conhecimento hoje, já enviou para o presidente uma relação de jogadores. E o Flamengo está tendo essa dificuldade pela questão salarial. Já mandou com o valor e a diretoria está negociando, fazendo a contraproposta para montar já o time do Flamengo. Então o River tem que também ter esse cuidado, né? Inclusive o Flamengo já está aí, os jogadores que foram indicados pelo treinador, outros clubes que não são daqui, mas assediando já os jogadores do Flamengo, porque são jogadores, segundo a diretoria do Flamengo, de qualidade. Jogadores com nível para vestir a camisa do Flamengo. E o Celso Teixeira não viria para cá para trazer um time meia boca. Meia boca. Iria formar um time, vai formar um time competitivo. Então o River tem que ter esse cuidado e está correto. Está correto o Edson Porto, né? Muitos são os jogadores livres ainda no mercado. Mas quando chegar a final de novembro, comecinho, lá pelo dia 10 de dezembro, muita gente vai estar empregado. É verdade. E realmente, confirmando a chegada de Edson Porto à equipe do River, com certeza, desde a semana passada que ele já mandou relações de jogadores para que a diretoria do River possa analisar. O gerente Marco Antônio, e claro, junto com o Robert Biapina, analisarem, passarem para o presidente. Um detalhe que mais me chamou a atenção em relação ao River para 2017, que vou fazer uns trabalhos com os pés no chão, mas um trabalho que dê resultado para que o futebol do Piauí possa retornar a uma terceira divisão. Com o River, com o time do Parnaíba ou até mesmo com a equipe do Altos. E por falar em clube do interior, hoje a Sociedade Esportiva de Picos também liberou a lista completa dos jogadores que irão disputar a próxima temporada de 2017 do Campeonato Piauiense com a CEP, com o técnico Nivaldo Lancona. Você tem relação aí, Jota? Tenho sim, também vai lá daqui a pouquinho com a palavra do Rodrigo Lima, também na terceira edição. Tá? O presidente da CEP falando sobre o elenco que foi fechado. Para o gol, tem o Amaral, que foi campeão tocantinense esse ano pelo Tocantinópolis, o Murilo, que é da base do Atlético Goianiense, do time sub-20, e o outro goleiro também, o Vitor, também da base da equipe cepiana. Para as laterais, o Jean, volta ao futebol piauiense, preferiu não jogar a Série D pelo Alto, só jogar a Série B do Goiano pelo Novo Horizonte, além do João Neto, que é cria do Peneirão, um dos Peneirões foi aprovados. Na esquerda, Rian, do Parnaíba, e o Neguinho Paraíba, que volta de empréstimo do Altos. Para a defesa, vão o Celso, que vem do Altos, o Júnior Soares também, que vem do Altos, o Leleu, que é prata da casa, permanece, o Alenilson, que veio do Souza da Paraíba, e o Léo, que passou no Peneirão, também da equipe picoense. Para o meio-campo, do Altos vem o Guilherme Pitbull e o Fred, os dois que voltam da equipe do Altos. Do Novo Horizonte, o Kleber Goiano, o Ricardo, da cria também da base da CEP, o Renan passou no Peneirão, também cria do Peneirão, o Anderson, que estava na CEP do Campeonato Piauiense, também volta à equipe, o Henrique, que disputou a Série D pelo Souza. Até é bom que se diga que o Souza bateu na trave na fase classificatória da Série D. O Henrique e o Rafael Freitas estavam no Souza, voltam os dois para a CEP. Também o Idelvando, do Parnaíba, também acertou. O Maiquinho volta a ter oportunidades na equipe do Picos, depois de 2 anos fora da equipe picoense. 2 jogadores pratas da casa do Peneirão, o Samuel e o David. Para o ataque, além do Rafael Freitas, o Felipe, estava no comercial jogando Série B do Campeonato Piauiense. Também o Rosivaldo, com passagem pelo futebol do Paraná, no Maringá. O Candinho, ex-central de Caruaru. E o Tomazek, é o último jogador do elenco picoense para a disputa, que também passou no Peneirão no último final de semana, nas 2 últimas semanas lá em Geminiano. Beleza, e o técnico é o Nivaldo Lancona, e deu para observar que jogadores do Peneirão foram bem recebidos, Chico. É o que me chamou a atenção. Quando eu vi a lista, né, hoje, eu calculei, são 7, né, me parece, Jota, 7 jogadores. E aí você vê a qualidade. O Nivaldo Lancuna é um treinador experiente. Se ele não tivesse visto qualidade nesses jogadores, ele não teria incluído eles no elenco. E a CEP tem o costume de sempre colocar no seu elenco e virarem titulares jogadores daquela região, né? Jogadores da região. E muitos dos garotos que ali trabalham também saem para fora. Jogam fora. Jogam ali em Recife, jogam em Maceió, na Paraíba, e de repente aparecem como bons jogadores.
Então, são 7 jogadores, me surpreendeu, torço para que eles possam ser felizes e apresentar bom futebol com a camisa da CEP. E sem contar que o técnico Nivaldo Lancuna também deixou a sua base, que ele não é menino, ele fez o alicerce ali, jogadores que ele já conhece, jogadores que trabalharam com ele na equipe do Altos. Diga, Jota. Como que se diga, até dentro para a equipe do Picos continuar recebendo as cotas da prefeitura, foi pedido o Padre Valmir. O Padre Valmir pediu que o máximo de jogadores que puderem passar no Peneirão possam ser aproveitados também no elenco principal. Cerca de 6 jogadores aprovados da peneira, 6 que eram do antigo elenco, além dos 16 contratados que vão disputar o Campeonato Piauiense do ano que vem. Tá certo. Lembrando que a mesa redonda está trabalhando com o oferecimento da Rangel Parafusos, ferramentas em geral, da Lantercar, lanternagens e pinturas em geral, fica na rua Climério Bento Gonçalves, no bairro São Pedro, por trás do novo prédio da Faculdade de Santo Agostinho, da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, fica na rua Iguaraçu, é só falar com o nosso querido Deusdete, lá no bairro Primavera, e também da Self-Service Jarrão, Avenida Barão de Gurgueia, ali por trás do antigo Pirilanche, e da Educandário Santa Maria, fica na rua Álvaro Mendes, 1988, lá só falar com o nosso querido professor Juraci e da Juva Peças, peças mecânica e retífica em geral. Chico Costa, vamos mudar o tema, mas falando de esporte piauiense. A Federação de Futebol do Piauí abriu um workshop, e no workshop o tema debatido foi a segurança nos estádios. E uma polêmica tomou de conta, Chico, a ausência da Polícia Militar. Tudo bem, não compareceu, enfim, e a torcida, das torcidas organizadas, apenas a do River. Eu conversei com o Jefferson Brito e ele disse que a torcida do Flamengo não recebeu o convite. Inclusive, o Jefferson Brito vai estar aqui amanhã para falar sobre esse assunto, porque que esqueceram da torcida do Flamengo. Você tem alguma notícia, Chico, sobre esse assunto? O que realmente aconteceu para que a torcida do Flamengo não fosse convidada? Não, Sidney, eu não tenho nenhuma informação, não é? Quem foi convidado ou não. Agora, eu entendo que foi um assunto bastante batido, né? O chamamento. Inclusive, nos chamamentos da Federação de Público, dizia que o evento era aberto à sociedade, não é? Era aberto à sociedade. Quem gosta do esporte e tem interesse em debater a situação, eu acho que perdeu a oportunidade. Eu não diria só a torcida do Flamengo, as torcidas dos outros clubes, como a ausência da Polícia Militar, também da própria OAB. Ela cedeu o espaço, mas lá você não viu advogados, estudantes, né? Porque a federação, bem de forma antecipada, colocou que o workshop seria aberto para estudantes de direito, para estudantes de educação física, para advogados. Eu acho que faltou interesse de muita gente, né? Até porque, se você vê hoje a esfera do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Piauí, ele é composto por advogados, por membros da OAB. E lá eu vi o presidente do Tribunal de Justiça hoje, o Luciano Benigno, né? Mas eu não vi uma presença maciça de advogados, de pessoas querendo discutir realmente o interesse, né, o marco segurança nos estádios de futebol, que é um tema recorrente, né, e que preocupa. Na rodada passada do Campeonato Brasileiro, em jogo do Sport do Santa Cruz, o que a torcida do Palmeiras, o que a torcida do Corinthians, aquele jogo Flamengo e Corinthians, último no Maracanã, né? Então eu acho que quem não foi para o evento da Federação de Futebol do Piauí perdeu a oportunidade. Tudo bem, se era para ser direcionado o convite, posso até entender, mas houve uma divulgação e onde a federação, não estou aqui fazendo defesa, mas onde a Federação de Futebol do Piauí, através dos órgãos de comunicação, chamou a sociedade piauiense para participar do workshop. Chamou. E está chamando, porque segue na próxima segunda-feira, né, durante o dia na Faculdade de Santo Agostinho, no Cefap, e à noite sim. Aí à noite sim, quando do evento que vai marcar os 75 anos da federação e o centenário do futebol piauiense, aí são pessoas convidadas para a festa. Aí é outra história. Mas para os debates, para se discutir a situação, eu acho que faltou interesse por parte dessas pessoas que deveriam lá ter ido participar, para discutir a realidade, a situação do futebol do Piauí. Beleza, o workshop que prossegue vai até o dia 29 ou dia 30, Jota?
Até o dia 30. E lembrando que o tetracampeão Mauro Silva também vai ser um dos palestrantes. Dia 28. Dia 28 será o dia do Mauro Silva. Na OAB, 2 da tarde. Segunda-feira à tarde, o Mauro Silva será um dos palestrantes dentro do workshop. Você não pode ficar fora, você tem que comparecer. Engraçado que o torcedor reclama que não tem isso, não tem aquilo. Quando tem, não comparece. É o momento de comparecer e dar força ao nosso futebol. Um outro tema vai ser discutido aqui, eu vou começar com a opinião do Jota Araújo. Jota, Copa do Nordeste, Sub-20. O Flamengo estreou, foi um jogo rápido, vamos dizer assim. Viajou na sexta, chegou no sábado e jogou no domingo e tomou de 5-0. Mas é bom que se diga que é preciso até enaltecer o trabalho do Flamengo, que às pressas teve que montar a equipe, aceitou de prontidão disputar a competição, sabia que seria uma viagem desgastante, seria uma viagem complicada de Teresina a Arapiraca, mas que não se omitiu, não fugiu da história do e-mail, abriu o e-mail e prontificou em disputar. É preciso que do Flamengo precisa ser enaltecido isso. Se o resultado dentro de campo, devido ao desgaste, não for o esperado, paciência. É bem verdade que o Sport não foi com o time não está com o time sub-20 na Copa do Nordeste, está jogando a competição com o sub-17. E deve estar cheio de piauiense. Exatamente, deve estar cheio de jogadores piauienses, inclusive um deles jogou aqui contra o River na Copa do Nordeste, o Juninho. Jogou, fez o 5º gol da vitória do Sport lá em Arapiraca. Então, tem vários jogadores enxertados com poucos garotos do Sub-20, que foi eliminado recentemente da Copa do Brasil, que vão disputar a Copa Federação Gaúcha, que é o antigo Campeonato Brasileiro, que era organizado pela Federação Gaúcha, e que o Sport prioriza. Para a Copa do Nordeste ele não vem com força máxima. Mas vem dando experiência para o time Sub-17. Mas pelo fato de aceitar o desafio, ter a experiência de jogar uma competição que o jogador é visto. Não adianta você querer dizer que não tem ninguém vendo. Tem. Embora o Flamengo tenha sido montado em cima da hora, mas tem jogador sendo visado. Então é preciso que agora nos jogos contra a América e contra a Juazeirense, a América, claro, essa é a sequência. O América tem vai ter que se reconstruir pelo fato do time ter sido rebaixado para a Série D, e o Juazeirense do mesmo naipe. O Flamengo, pelo fato de Juazeiro da Bahia também tem um celeiro com bons jogadores. Então, Flamengo que sirva de lição pelas pressas montar a equipe, mas que não pare depois do Sub-19, que sirva de lição para o River, que sirva de lição para o Altos, que o Altos ano que vem é quem vai jogar a Copa do Nordeste, porque são os clubes de 2017 vão jogar o Sub-20, que sirva de lição para que a falta de, como é que eu posso dizer, de desinformação, mas que todo mundo possa jogar Lampions League na categoria Sub-20 no ano que vem. E com os e-mails abertos. Deixa eu falar para você, eu tenho que puxar para o Chico Costa. Quando eu publiquei ontem no Facebook o resultado do jogo, 5-0 para a equipe do Esporte Clube Recife, Copa do Nordeste Sub-20, diante do Flamengo do Piauí, muitos já falavam, já sabia, falta investimento profissional, falta investimento na base. Chico, muitos dos comentários ali, fora os irônicos, são verdadeiros. Nós ainda somos pequenos para investir no profissional e investir na base da mesma forma, Chico? Eu acho que a estrutura do futebol do Piauí, Cid, né, ela é diminuta, né, para isso acontecer. Você vê que eu vou para uma competição e eu priorizo essa situação no momento. Eu esqueço o restante. Então, assim, o Jota colocou, o Flamengo foi feito às pressas para viajar. Então, o Flamengo já sabia, quando participou lá em janeiro, a diretoria dele já sabia que quem participa da Copa do Nordeste tem a obrigação de participar da competição de base. Então, sabia que ia participar. Por que que não tem um planejamento? Joga o campeonato Sub-15 da Federação de Futebol, que está no momento, né, disputando. Aí eu priorizo aqui o campeonato Sub-15, o Sub-17. Então, não existe um trabalho direcionado com a base do clube. Não tem. Não tem no Flamengo. O River deu uma melhorada. O Piauí estende esse trabalho, até que foi bem melhor o trabalho lá no Piauí, mas agora, é o Piauí, mas quem está trabalhando é o Nonatim, lá no Matadouro. Né? Não é o Piauí em si, o foco o Piauí. O Nonatim pega lá, porque há muito tempo ele tem a Fundação São Mateus, aí ele foi lá e pegou e associou ao Piauí para jogar essa competição. Jogou o Sub-17, tudo lá.
com o time e os jogadores que ele treina ali no campo do Matadouro. Então, falta planejamento, organização, para que você possa ter essas competições. Veja, o River vai para a Copa São Paulo e não foi para a Copa do Nordeste. Por que não foi? Porque não leram o e-mail, não abriram o e-mail? Eu acho que foi organização, né? Faltou atenção. Então, isso tem que se fazer de janeiro a dezembro, rapaz. Se faz com um trabalho profissional, se faz também com a categoria de base. O River está aí falando, dizendo que vai utilizar alguns jogadores da base do time que jogou e que vai para São Paulo no time profissional. É isso que tem que acontecer. Agora você tem que começar o trabalho lá em janeiro, se planejar para o meio do ano, para o final do ano. E aqui, eu consegui formar um jogador, será que esse jogador já pode ir para o profissional? É por aí que eu acho que tem que acabar com essa situação e dizer, não, eu vou para a competição, eu vou formar aqui, eu vou às pressas. Ora, a bola. Aí é complicado. Ó, deixa eu falar para vocês. No último sábado, eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo do River Sub-20, que vai a São Paulo. Primeiro jogo, primeiro amistoso, contra a seleção de Elesmão Veloso, que tem 5 anos de formação. O que eu observei no River, eu não vou analisar tecnicamente, porque não é impossível. Primeiro jogo, primeiro match treino, mas que o Marcão tem jogadores de qualidade em suas mãos, ele tem. O Charles, atacante, brilhou, marcou 3 gols. Há jogadores no meio campo, jogadores que já disputaram Copa São Paulo de Futebol Juniores, que estão bem, né? São jogadores diferenciados. Aí eu te digo, Chico, eu queria mandar aqui um abraço e os parabéns à torcida River Amigos. Eles foram. Isso é bom. Foram, incentivaram, cantaram do início ao fim. De Jackson Miller, não é isso? Brilhante o trabalho que fizeram, mas dentro de campo deu para observar o Marcão mexer na equipe e a equipe não caía, a equipe subia. Com o tempo vai evoluir, com certeza. Porém, tem que ter amistosos com equipes qualificadas. Eu vou ser franco, Sidney Santos, aqui da TV Facebook Sidney Santos, se eu tivesse grana no momento, sabe o que é que eu faria? Falaria com o presidente Thiago Vasconcelos, aqui eu mando um abraço, encontrei com ele hoje lá na federação, ele estava conversando com o presidente do Piauí, Jacob Júnior, eu conversaria com o presidente Thiago Vasconcelos, presidente, quanto é a cota do Flamengo para jogar? É X, beleza. Quanto é a cota do River Sub-20 para jogar? É X. Eu faria o Rivengo, do River Sub-20 que vai a São Paulo, com o Flamengo que está trabalhando aí com o Batistinha. Seria uma atração a mais para os nossos torcedores nesse final de ano. Final de ano. E uma experiência em tanto. Aí, Chico, eu fazia como o Everaldo Cunha fez, o famoso play-off. Né? Seria um play-off. Seria o ideal. Até para o River angariar. O River não está atrás de dinheiro. Né? Para a torcida do River dizer, dar uma resposta. Vamos ajudar a diretoria. E um detalhe, torcedor. Faria um jogo no Lindolfo Monteiro. Isso, e um detalhe, torcedor. O que menos iria importar seria o resultado para os jogadores do River. Porque já imaginou um play-off, que são 5 jogos, não é isso? Um play-off. 3 jogos. 3 jogos. River e Flamengo. O River se preparando para São Paulo, Rivengo. São 3. Lindolfo Monteiro mesmo. Cobraria ingresso, preço simbólico, mas um preço simbólico de 5 e 10 reais, que não é possível. Os jogadores já entrariam em campo. Poxa, eu estou com o River. Eu estou vestindo a camisa do River. E o do Flamengo, eu não posso perder para o River, que também teria oportunidade. Eu acho. Você que é empresário que está nos assistindo, abraça essa ideia. Eu vou citar um exemplo aqui dos nossos patrocinadores. Do Rangel, da Lantercar, da Tudo de Festa, do Educandário Santa Maria, da Juva Peças, da Self-Service Jarrão, Copa Jarrão, Copa Rangel, já imaginou? Um playoff Lantercar. A empresa, nós temos grandes empresas aqui. Os nossos dirigentes têm que começar a abrir a cabeça, a ver isso aí, para atrair. Aí sim, aí eu vou concordar, nem precisaria jogar fora, Chico. Nem precisaria, porque seriam 3 jogos importantes em dezembro para os nossos jogadores que vão a São Paulo representar o estado do Piauí mais uma vez em Copa São Paulo. Eu não vou citar aqui a equipe do Coriçaba, porque nós teremos a equipe piauiense apenas no nome, lá em São Paulo, infelizmente. Mas vamos abraçar com carinho essa ideia. E o Coriçaba já está com toda a estrutura pronta lá em São Paulo. Estrutura de time grande, né? Isso. Estrutura de time grande, o Coriçaba. Poucos jogadores vão aqui do Piauí para lá. Vai ser um time empresariado. Né? O Coriçaba, a gente pode estar dizendo assim, eu não estou errando, mas o Coriçaba vendeu a vaga. Né? Vai com o nome Coriçaba, mas os jogadores vão ser de São Paulo. Todos vão ser de São Paulo.
Então, eu acho que a sua ideia é válida, se for abraçada pelos dirigentes, parabéns para ele, e agora tem que correr contra o tempo, porque hoje já é 21 de novembro. Aí nós acharíamos em dezembro 3 datas. Dezembro, a partir do dia 1º, é festa, muita gente viaja, né? Teria que ser para logo. Né? Eu estou jogando e apostando todos os dias na Time Mania para ver se eu ganho esse dinheiro. E eu sempre no time do coração aposto no Rio, porque é um time piauiense. Jota Araújo, quem está nos assistindo é a hora dos alôs, Jota. E olha que tem muita gente aqui conosco, viu? Nosso querido Chiquinho Neto, Bruno Barros, torcedor do Flamengo, Lizinho Eduardo, o Abiné Júnior, a Liliane Gutenberg, o Ivanildo Puti, o Felipe Paiva, o Luiz Fernando, torcedor do Flamengo, o Jefferson Brito, o Valdo Souza. Alô, Valdo. Notícia do 4 de julho, hein, Valdo? Vamos lá. O Charles Cordeiro lá em Altos, o Francisco França, o Cristovaldo Gomes, o Fred está em Goiânia, vai reforçar a CEP agora no ano que vem, o Josiel Martins, o torcedor piauiense compartilhando a transmissão ao vivo também no Facebook, o Batista Pereira, o Nelson Mourão, abraço professor Nelson, abraço professor Edson Porto também, o Raionélio Santana mandando um abraço pro Chico Costa, Toninho Fiscal, te pedindo um abraço, olá Toninho, um abraço para você em Altos, meu amigo Toninho Fiscal, o Marquinhos do Vôlei, meu amigo Marquinhos, obrigadão pelo carinho, o Tarcísio Melo, o Rui Marcosta, o Dedé Teresina, aí o Dineide Pires mandando um abraço pro homem que apresenta o Balanço Esportivo, o Genildo Paiva, o Manuel Filho, o Nilson Cardoso e o Micael Germano, lá em Esperantina, tá retransmitindo também o Mesa Redonda no Facebook também. Um abraço, Micael, obrigado a todo mundo pelo carinho dessa audiência, o Nelson Mourão também, o Manuel Filho aqui mandando um abraço para todo mundo. E tem gente que concorda com esse desafio, viu, Sidney? Até porque, eu dou até um exemplo, serve para o novo técnico do River já olhar os garotos. Isso. Já serve para o Celso Teixeira, se não o Celso, o Batichinha, que é o auxiliar técnico, dá uma pinçada também nos garotos. Fazia o relatório e mandava para o Celso. Consequentemente, pelo menos 2 a 3 jogadores do Flamengo, que estão na Copa do Nordeste Sub-20, podem ter uma experiência a mais. Eu cito o Tomazinho, lateral direito, o Leonardo volante, quem sabe o Lauro Balotelli para o ataque, já poderiam ser mais observados com carinho. Então fica aí a ideia salutar e louvável desses 3 Rivengos até para fechar um aperitivo já para 2017 com jogos aqui no final do ano, o Clássico Rivengo revivendo 2004, né, Chico? Quando o Everaldo fez no Albertão, 3 jogos no playoff, e 2008. Exato, o Chico estava na organização, e 2008, quando o Flamengo ganhou os 68 anos do Clássico. Então, eu acho que é uma ideia louvável, espetacular, que poderia ser feita nesse final de ano. Tá certo, deixa eu mandar aqui um abraço ao técnico Nelson Mourão. Excelente ideia, Sidney. Um Rivengo seria excelente neste final de ano. Valeu, professor, um abraço. Saudades, professor. A gente fina também. Tem vaga no nosso futebol aqui para o técnico Nelson Mourão. O Jackson Bruno de Lima pergunta quem é o técnico do River. Eu estou apostando no Edson Porto, viu, Jackson? Mandar aqui um abraço para o Manuel Filho. E esse abraço é especial para a Eudineide Pires, minha esposa. Ela diz o seguinte: boa noite, galera. Parabéns pelo vivo, não é isso? Belíssimo programa ao vivo. E um beijo grande para o homem que apresenta o Balanço Esportivo. Tá certo, a minha esposa Edneide Pires nos acompanhando, Nelson Mourão, o Valdo Souza, gente fina, o Francisco Francisco, enfim, todos nos acompanhando. Agora, Chico, olha, a nossa equipe aqui, do Facebook Sidney Santos, que é a mesma equipe também da Rádio Antares, nós só passamos a informação quando realmente nós a temos de concreto. Eu ouvia muito, o Piauí está abandonado, se você chegar no Piauí Esporte Clube, você tem que levar uma espingarda, porque tem isso, tem aquilo. Hoje, eu fui à sede do Piauí Esporte Clube. Chico Costa, eu me admirei da sede do Piauí Esporte Clube. Sabe o que é uma sede campestre, limpa, pronta para começar qualquer tipo de treino? É lá na sede do Piauí Esporte Clube. Então, gente, antes de alguns colegas nossos passarem informações que que a sede do Piauí Esporte Clube está abandonada, é melhor ir lá. E eu fui hoje com o meu repórter cinematográfico, Vomar Cardoso, e conferi de perto. A sede está pronta para receber os jogadores para iniciarem a pré-temporada para 2017. Sidney, mas o presidente Jacob Júnior, ele sempre ficou calado, dizendo que estava trabalhando na parte organizacional. Foi na sexta-feira, né, ele disse aqui na Rádio Antares, lá na Rádio Antares, né, gravou e falou, olha, nós estamos buscando, e ele nunca escondeu que vai trabalhar com o orçamento que tem, com o pé no chão.
e vai trabalhar com um time caseiro, com a comissão técnica caseira, né? A gente pode até reprisar mais tarde na Rádio Antares a entrevista do Jacob Júnior. Né? Ele falando, ele já falou aqui. E aí, como você diz, nós só colocamos a informação com a sua veracidade, porque você traz a coisa real para o ouvinte, para o internauta, para quem está nesse instante nos acompanhando no Facebook. O Piauí não vai montar uma estrutura como montou na época do Cecílio, na época do Marquinho, que fez um investimento alto, que trouxe treinador de fora. Não vai trabalhar com o que tem de real. A realidade do Piauí é essa. Então o Piauí tem 80 mil para gastar, é o orçamento do Piauí mês, deve ser por aí, se não é, mas aproxima. Né? E vai montar com o jogador aí caseiro, os meninos, que o Piauí tem. Né? Tem. O Piauí tem muito jogador. Jogadores são presos ao clube e vão trabalhar. Agora o Piauí só vai trabalhar em janeiro. O campeonato começa em 4 de fevereiro. Lá para o dia 2, dia 3 de janeiro, o Piauí vai botar o bloco na rua. E como sempre, o Jacob Júnior sempre forma time que dá trabalho, viu? Aquele timezinho chato, uma portuguesa, que dá trabalho. Os times da capital Isso. sofrem. Olha, nós temos aqui também o... É site, né? O torcedor piauiense. Torcedor piauiense diz o seguinte, a fanpage, ele diz o seguinte: deveriam criar um torneio início com 4 times para movimentar a pré-temporada. Também concordo contigo. O Valdo Souza: o Colorado ainda se movimenta, mas nada definido. Previsão para dezembro sobre treinador continua indefinido. Paulo Rossi, Luiz Miguel, nomes mais fortes, especula-se também o de Jorge Veras. Vê mais aqui, tá não vê mais, que é para ler mais. Do Jorge Veras. Também vou falar sem medo de errar. Jorge Veras deve ser o treinador do 4 de julho, tá certo? Se eu fosse jogar minhas fichas, seriam no Jorge Veras, porque foi uma fonte fidedigna que me repassou esse nome do Jorge Veras para voltar a assumir a equipe do 4 de... Tu lembra da dupla, Chico? Jorge Veras e Ademir Patrício. Rapaz. Ali foi 93, né? 92 era Batistinha e Didi. Isso, e aí, 93, Ademir Patrício e Jorge Veras. Beleza, uma grande dupla. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço, é hora de parabenizar, e eu espero que você que esteja nos acompanhando através do Facebook Sidney Santos, mandar aqui um abraço também especial ao Marco Antônio, ao Franco Calume, ao presidente Eliseu Aguiar, ao Edmar Soares, enfim, ao Robert Brau Carcará, ao presidente Thiago Vasconcelos, ele disse que não perde o seu programa, acompanhe, Chico. O Robert Brau está indo para o Rio de Janeiro, né? Me parece que na quinta-feira para participar, ele está num curso de gestão, né? Lá na CBF, viaja na quinta. E amanhã o presidente Cesarino Oliveira está indo para Recife participar de uma reunião, o encontro dos dirigentes do Nordeste, presidente, e é relacionado à Copa do Nordeste. Beleza, boa notícia. Então, eu vou parabenizar e eu espero que os nossos telespectadores do Facebook Sidney Santos, da TV Antena 10, os nossos ouvintes da Rádio Antares e do meu blog, futeboldopiauí.blogspot.com, se liguem no que eu vou falar agora, para que nós possamos reconhecer o que é um trabalho bem feito. O do professor Juliano Ramos, conquistou mais um título, conquistou medalha de ouro nos jogos escolares, jogos estudantis, jogos da juventude, enfim, conquistou lá na Paraíba, em João Pessoa, e foi vice-campeão no feminino e campeão no masculino. Ele, como eu costumo falar aqui no nosso futebol, mas ele realmente tirou do próprio bolso, construiu o seu CT, literalmente tirou do bolso, revelou talentos no handebol piauiense, tem o reconhecimento da Confederação Brasileira de Handebol. Hora e outra, o técnico da seleção de handebol está aqui no Piauí, está acompanhando os treinos, acompanhando as competições, e o Juliano Ramos começa a colher os frutos. E um outro detalhe que eu acho que poucos torcedores piauienses sabem, ele representa também, às vezes, a seleção brasileira. Olha a responsabilidade do handebol piauiense. Representa a seleção brasileira em competições. E representa bem, trazendo resultados, trazendo boas conquistas para o handebol piauiense. Então, um abraço especial ao Juliano Ramos e toda a sua equipe. Ainda não tive a oportunidade de fazer a matéria com ele para a TV, mas quero trazê-lo aqui à nossa mesa redonda. Quero mandar um abraço também especial ao Marquinhos, do vôlei, o cara que jogou no Rio de Janeiro, jogou em grandes equipes do voleibol brasileiro e depois fez o seu nome na França. E quando ele viu que já deu, encerrou a carreira, foi o que ele fez? Voltou às origens,
está aqui na capital piauiense, está fazendo também um belo trabalho, revelando os talentos no vôlei piauiense. Marquinhos, você tem meu WhatsApp, vou entrar em contato com você, a mesa redonda também vai ser sua. Caso você queira vir amanhã, essa semana, a gente tem que marcar para conversar, porque nós temos que expor também os demais esportes piauienses. Um outro parabéns também aqui para o técnico Nilson Souza do atletismo, pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Eu que acompanho o atletismo de perto, eu vejo as dificuldades. E natação, claro, é o Chicão, o filho Henri Andrade e o professor Emanuel Menezes. Esses são batalhadores também na nossa natação. O judô não se fala. O Queiroz é o cara que domina tudo em relação ao judô. Aí vem o badminton com o Francisco Ferraz, que é o presidente da Confederação Brasileira de Badminton. Presidente, viu, gente? Presidente da Confederação Brasileira de Badminton é piauiense. É o Francisco Ferraz. Portanto, então, resumindo a história, se não termina esquecendo os demais, fica chato isso aí. Isso, o rugby, o Marvel do rugby é isso, tem ele também. O próprio Ziga, que está levando agora o futevôlei à frente, então, estão brilhando nesse trabalho. O Amauri do Fut... Isso, bem lembrado, o Amauri do Fut 7. Então, gente, é abraçar, é ver o que o pessoal está trabalhando, não só no futebol. Porque se a gente for analisar friamente, Chico Costa, os outros esportes é que estão trazendo resultado para o Piauí e não são reconhecidos. Verdade, o judô é um exemplo disso, né? Medalha olímpica, nós temos aí. Só te interrompendo, o Stanley Torres conquistou agora o Campeonato Brasileiro. Ele está com uma entrevista marcada essa semana conosco aqui, que é do judô. Muito bom, muito bom. Quando eu fazia jornal, Cid, eu acompanhava essas federações todas. Né? E aí eu tinha, no início da carreira de Benito, né? Benito Mussolini, e tive a oportunidade de ver também a Sara ainda como trabalhando em redação de jornal. E você percebe que quando uma modalidade dessa sai, você tem a certeza de que vai voltar com medalha. É isso que é o importante, o que é o bonito do esporte. Né? Esse momento do handebol piauiense ele é fantástico. Né? Fantástico. Quantas vezes o handebol saiu para representar a seleção brasileira em campeonatos afora do país. Né? Hoje o handebol brasileiro é uma realidade totalmente diferente. É muito forte o handebol hoje brasileiro, tanto masculino como feminino. E o Piauí vai seguindo esse patamar, está ganhando a estrutura, está aí o governo investiu, levou esses meninos. E olha que o handebol estava em São Paulo, né? Aí voltou, veio para João Pessoa para participar dos Jogos Escolares. E arrebentaram. Claro, de parabéns realmente pelo o trabalho, né? O Juliano, não é à toa que ele foi escolhido para ser condutor da tocha, né? Quando ela passou, né? Foi merecedor, é verdade. Merecedor. Parabéns para você, para todos que praticam o handebol, essas modalidades, os esportes federados que estão conseguindo sucesso no estado do Piauí. Beleza, então, e para finalizarmos, uma boa notícia para o esporte piauiense. Vinícius Gabriel, natação, nadador, piauiense. O Vinícius Gabriel hoje, ele disputa as melhores competições pelo Corinthians. Eu conversei com o avô dele, salvo engano, na última quarta ou foi quinta-feira, não lembro aqui, no feriado. Que dia foi o feriado? Terça-feira. Na terça-feira, portanto, terça-feira. E o Sr. Bené me deu uma boa notícia sobre o Vinícius Gabriel, Chico. Eu comecei a entrevistar o Vinícius Gabriel com 8 anos de idade. Ele era menor que essa mesa. Hoje o moleque está com 1,90 m de altura, 18 anos. A boa notícia, olha só, preste atenção que eu vou lhe dizer. 3 clubes querem tirar o Vinícius Gabriel do Corinthians. Flamengo, Fluminense e o Pinheiros. Pinheiros tem tradição. Né? Não, aí é que eu ia falar. Dessas 3 equipes que eu citei, o Pinheiros é o que é o mais forte. Lá tem o cara que ganhou a medalha, que fugiu aqui o nome, o Cielo. César Cielo também já passou por lá. Então, eu não sei. Né? O garoto tem apenas 18 anos. Está retornando de férias aqui para Teresina, são apenas 15 dias, estava engano, de férias, vai ter 15 dias para pensar para onde ele vai em 2017. Veja, olha a dúvida dele, Chico. Se fica no Corinthians, se vai para o Flamengo Carioca, se vai para o Fluminense Carioca ou se vai para o Pinheiros. Que dúvida boa essa, que dor de cabeça boa essa aí. Gente, eu queria agradecer a participação de todos que nos acompanharam aqui no nosso Facebook Sidney Santos, através das imagens do Elsley Santos, nosso repórter cinematográfico, nós que trabalhamos com apoio da Rangel, da Lantercar, da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, do Educandário Santa Maria, da Juva Peças, da Self-Service Charrão. Claro, agradecer a audiência e espero que tenhamos respondido todas as perguntas, todos os quesitos que foram debatidos aqui, ficou dentro do esperado, hein, Chico?
porque foram os temas que nós debatemos hoje, eu acho que pela primeira vez em geral, do esporte piauiense, desde o futebol ao esporte olímpico amador. E é hora também de parabenizar quando a pessoa trabalha com qualidade. Eu sou fã desse cara. O Francisco Pereira fez um trabalho magnífico cobrindo os Jogos Estudantis lá em João Pessoa da Paraíba. Até falei com a minha esposa, filho Pereira está para morar na Paraíba, mas o trabalho que ele mandou para a imprensa esportiva da capital foi nota 10. Parabéns, Pereira. Valeu, né, meu compadre? Um abraço, né? Amanhã a gente se encontra na Fundação. Antes de finalizar aqui, eu quero lembrar os colegas, né, que acompanham o Facebook, são da Crônica Esportiva, a APCDEP, até o dia 20 de dezembro, está com a campanha promocional da carteira 2017. Nós estamos final de ano, né, temos problema da gráfica, as competições nacionais se iniciam logo no começo de fevereiro, o Campeonato Piauiense dia 4, logo está a Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e a CBF tem um critério diferente para o credenciamento, para as competições agora nacional. Você vai ter a carteirinha da PCDEP, vai ter que fazer o seu credenciamento via CBF, e a CBF solicita o número da sua matrícula na sua associação de origem. No caso, a PCDEP. Por exemplo, os colegas de Parnaíba, os colegas de Altos, né, os colegas de Teresina, os colegas que o ano passado tiveram dificuldade para se credenciar para cobrir jogos do River e do Flamengo na Copa do Nordeste. É bom agilizar. Até o dia 20 de dezembro, a promoção, a carteira ao mesmo preço deste ano, R$100. Nós estamos com a promoção da Abrace até o dia 20 de dezembro, R$80. Então, antecipe, porque não é você chegar dia 20 e fazer o pedido, não. É até o dia 20 para estar sendo já entregue. Então, você tem que ser feito de forma antecipada, principalmente para quem vai pedir a carteira da Abrace, né? Vai ter que ser feito o crédito de forma antecipada, né? De forma antecipada, o crédito, porque a Abrace vai receber o dinheiro antecipado para poder ter enviando a carteira até o dia 20 de dezembro. Então é bom você correr, porque quando entrar janeiro, nós vamos ter problema de gráfica, não vai poder você em cima da hora pedir a carteira, no outro dia ela está sendo entregue, e quando começar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, você já vai ter que estar com sua matrícula junto à Abrace e à PCDEP, para estar podendo fazer o seu credenciamento para trabalhar nos jogos. Você não vai chegar só no estádio com a sua carteirinha e apresentar, não. Você vai estar credenciado em uma lista, né, que vai ser enviada pela Confederação Brasileira de Futebol. Beleza, então, tá aí o recado dado pelo presidente da PCDEP, Francisco Costa. Deixa eu mandar aqui os abraços para o George Lima Mazé. Obrigado, George Lima Mazé Lima. Eu acho que é da sua esposa também, né? É um casal. Um abraço, agradecendo aqui o nosso programa, parabenizando o nosso programa, ao torcedor piauiense, Sérgio Luiz, enfim, J. Araújo. Lembrando que nós temos mais um piauiense, né? Mais um futsal. Estreia amanhã. Estreia amanhã. Estreia na Liga do Nordeste, 10h30 da manhã. O Parma, um grupo, na teoria, o grupo mais difícil. O Parma encara o Náutico de Pernambuco, enfrenta o Moita Bonito, você conhece muito bem lá em Sergipe, o Ácrata de Alagoas e o Carmélia Futsal da Paraíba. Adversário amanhã, o Carmélia, às 10h30, no ginásio Fernando Collor, o ginásio do SESI, ali próximo ao Rei Pelé, e o Carmélia é o adversário do Parma. Amanhã, 10h30 da manhã, o segundo jogo do dia. Na quarta, o primeiro jogo contra a equipe do Moita Bonita. Na quinta, enfrenta o Náutico. E na sexta, o Ácrata Futsal. Passando os dois primeiros de cada grupo, vão para a semifinal. O campeão da Liga do Nordeste, é da Lampions League da bola pesada, vai para a Superliga Futsal, que é como se fosse a Copa do Brasil de futsal no ano que vem. Jota, os abraços e as últimas. As últimas, essa do futsal do Parma também, mas sobre isso também eu agradecer o carinho da galera que nos acompanhou no Facebook. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Só lembrando, daqui a pouquinho tem Edson Porto, um Sidney Santos, eu trago as informações da SEB com o presidente Rodrigo Lima e ainda o Matheus, craque do futuro, também vai estar conosco no Esporte 800, terceira edição. E só para fecharmos, atenção, você que tem guri, atenção, sexta e sábado, lá no Eldorado Clube, sexta à tarde, a partir das 3 horas, e sábado a partir das 8 horas, para a galera um pouco maior, vamos dizer assim, sub-14, mas na sexta até sub-9, peneira do Grêmio Porto Alegrense com o professor Nena. Eu, se fosse você, levava o seu filho. Lá no Eldorado, sexta e sábado, já tem garotos piauienses, garotos, eu estou falando no plural, garotos piauienses brilhando no Grêmio Porto Alegrense. Por que o seu filho não pode brilhar também? Sexta e sábado, sexta às 3 da tarde, para a garotada de 9 até 11 anos, e no sábado pela manhã, a garotada de 14 até aos 18 anos, beleza? E quem vai fazer olhar
será o jogador China, que jogou no Grêmio e também jogou no Clube de Regatas Flamengo. Flamengo ontem... Vamos fechar por aqui com imagens de apoio técnico de Elcio Santos. Mais notícias do Esporte Piauiense você acompanha daqui a pouquinho no Esporte 800, terceira edição com Chico Costa, J. Araújo, Sidney Santos e toda a equipe de esportes. Com imagens de apoio técnico de Elcio Santos, eu sou Sidney Santos, agradecendo a todos vocês e também aos nossos patrocinadores aqui no Facebook, Sidney Santos.